Olá, queridos irmãos e amigos, alunos e professores da Escola Bíblica Dominical, a paz do Senhor. Quem vos fala é o pastor Roque Ribeiro. No momento estamos como terceiro vice-presidente da Assembleia de Deus do Ministério de Cordovil, cujo pastor-presidente é Francisco José da Silva. Aliás, o nosso pastor, ele está aqui na igreja no momento deste, ele passou por aqui e mandou um abraço para todos os irmãos e uma calorosa saudação a todos os nossos irmãos, professoras e professores da Escola Bíblica Dominical. Irmãos amados, neste terceiro trimestre do ano de 2018, nós estaremos estudando sobre o livro de Levítico. Pastor Claudionor Correia de Andrade estará versando sobre adoração, santidade e serviço. Os princípios de Deus para a sua igreja no livro de Levítico. E nesta primeira lição é uma lição introdutória. Levítico, adoração e serviço ao Senhor. Nesta primeira lição, nós estudaremos sobre a canonicidade, o gênero literário, a autoria e a data e o contexto histórico do livro de Levítico. Também estudaremos sobre a razão pela qual foi escrito o livro de Levítico. E, enfim, no terceiro tópico, nós estudaremos sobre o livro de Levítico como manual do sacerdote. E assim nós estaremos falando no nosso texto áureo, por exemplo, a Bíblia diz assim: e porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. Levítico capítulo 26, versículo 11. A nossa verdade prática. A verdadeira adoração a Deus compreende necessariamente o nosso serviço voluntário, santo e amoroso ao seu reino. É importante que o professor leia o texto áureo e leia também a verdade prática, pois estes dois textos vão nortear toda a lição da Escola Bíblica Dominical. Inclusive, na verdade prática, o autor nos diz que o nosso serviço deve ser voluntário, santo e amoroso. Sem essas três características, se torna em vão tudo aquilo que fazemos na obra do Senhor nosso Deus. Se não formos voluntários no que fazemos, se não termos uma essência de santidade naquilo que fazemos e se não fizermos motivados pelo amor, o nosso serviço, a nossa adoração, a nossa liturgia perde totalmente o seu valor. É importante também que o professor faça uso da leitura bíblica em classe para nortear alguns tópicos, para nortear algumas verdades e alguns princípios que serão discutidos ao longo da lição. E a nossa leitura bíblica em classe se encontra em Levítico, capítulo 27, do versículo 28 ao versículo 24. Pois bem, meus amados e queridos irmãos, entrando propriamente na nossa lição, o que acontece com alguns livros da Bíblia é que algumas pessoas pensam: tem necessidade desse livro? Por que esse livro está inserido nas páginas das Sagradas Escrituras? Por que eu tenho que ler esse livro? No caso, o livro de Levítico é um destes livros que algumas pessoas pensam ser desnecessário na Bíblia Sagrada. O livro de Levítico é um dos livros que algumas pessoas simplesmente não querem ler por não verem necessidade de ler o livro de Levítico, e nesta não vista da necessidade de Levítico, alguns acabam até achando que não existe uma autoria, uma intenção ou um propósito de Deus no livro de Levítico. Mas é bom salientar que o livro de Levítico, ele faz parte das Sagradas Escrituras. O livro de Levítico faz parte do chamado Pentateuco, que são os 5 livros de Moisés.
O livro de Levítico, então, ele faz parte da canonicidade do Antigo Testamento. O livro de Levítico também faz parte do que chamamos de escrituras sagradas. Então Deus teve sim um propósito específico para que o livro de Levítico estivesse aqui no meio dos 66 livros da palavra de Deus. Então é importante sim a existência do livro de Levítico, é importante sim que leiamos o livro de Levítico, é importante sim que entendamos que o livro de Levítico também é a palavra inspirada de Deus. Não apenas um registro inspirado, mas é a palavra inspirada. Deus tem algumas lições para nos revelar através do livro de Levítico. Então, neste primeiro tópico, nós estaremos estudando sobre o livro de Levítico propriamente dito, e para estudarmos sobre o livro de Levítico propriamente dito, temos que abordar pelo menos 4 aspectos importantíssimos: a canonicidade, o gênero literário, a autoria e o contexto histórico. Quanto à canonicidade, nós já temos dito que o livro de Levítico, ele faz parte do cânon. Se ele faz parte do cânon, ele faz parte da Bíblia. Se ele faz parte da Bíblia, ele é a palavra de Deus. Se ele é a palavra de Deus, é Deus falando para nós através do livro de Levítico. Existem referências internas e externas que professam que o livro de Levítico é a palavra de Deus. Existem conteúdos internos que reforçam que o livro de Levítico faz parte do cânon das Sagradas Escrituras. Então temos que entender, repito, que o livro de Levítico é a palavra de Deus. Em Isaías 34:16 e também 2 Reis 22:8, vai nos falar sobre o livro do Senhor, ou sobre o livro da lei, que abrange, no caso, o Pentateuco, os 5 livros de Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então, se Levítico também é considerado livro do Senhor, livro da lei, livro da aliança, então é importante que entendamos que Levítico faz parte da canonicidade das Escrituras Sagradas. Um outro aspecto que devemos abordar é o gênero literário. É claro, se o livro de Levítico ele é destinado a um público específico da época em que foi escrito, é claro que o gênero literário dele vai ser destinado, vai ter termos técnicos, poderia assim dizer, alguns termos bem específicos ao grupo de pessoas ao qual ele se destina. E neste caso, o livro de Levítico ele é destinado para ser considerado o manual do culto divino no Antigo Testamento. Ele é destinado para ser o manual de purificação nacional do povo de Deus. Ele é destinado para ser o manual do obreiro do Antigo Testamento. E quem era o obreiro do Antigo Testamento? Era justamente os sacerdotes, aqueles que eram da linhagem de Arão, aqueles que eram da linhagem de Levi, que era a tribo sacerdotal, que era a tribo que cuidava do templo, cuidava da adoração, cuidava do culto, cuidava da manutenção da lei do Senhor, da observância da lei. Então o livro de Levítico, ele é destinado para esse povo, os guardiões da adoração a Deus no Antigo Testamento. Mas também nós devemos pensar na autoria do livro. Quem foi que escreveu o livro de Levítico? Se ele faz parte do Pentateuco, e o Pentateuco foi escrito por Moisés, pela lógica simples, Levítico foi escrito por Moisés. Moisés é o autor humano. Moisés foi a pessoa que Deus usou para escrever o livro, mas na verdade nós sabemos que o autor divino é o próprio Deus. Então Moisés sendo esse autor humano, Moisés sendo o autor do livro de Levítico, vem a próxima pergunta: quando foi escrito o livro de Levítico? É importante nós entendermos que em 1445, segundo os melhores historiadores, o povo de Israel sai do Egito. Um ano depois,
por volta de 1444, Moisés levanta o tabernáculo e institui a tribo de Levi como os guardiões do tabernáculo e da adoração. Então quer dizer que o livro de Levítico foi escrito aproximadamente nesta faixa de ano, entre os anos de 1444 a 1440, alguma coisa parecida com isso. Mas existe uma linha teológica que diz que o livro de Levítico provavelmente foi escrito no mesmo ano da morte de Moisés, datada aí em 1406. Mas o importante para nós não é sabermos quando especificamente, porque a cronologia bíblica ela não é muito precisa em relação a alguns acontecimentos históricos, em relação a mudanças de calendários, mas nós podemos situar sim o livro de Levítico neste período da saída do povo do Egito em 1445 até a morte de Moisés em 1406. Entre este período de 1445 a 1406 foi escrito o livro de Levítico. Entramos então no segundo tópico. Qual a razão da escrita do livro de Levítico? Se Moisés já escreveu Gênesis, e no livro de Gênesis, lá a partir do capítulo 19 e 20, Deus já começa a ditar todas as leis, e Moisés deixa registrado as leis do Senhor, qual seria a razão pela qual Levítico foi escrito? Pois bem, irmãos, as leis eram para o povo de Israel como um todo, como uma nação adoradora, mas esta nação adoradora precisava de um grupo de obreiros que pudesse reger, que pudesse conduzir, que pudesse administrar toda esta nação. E quais seriam esses administradores? Quais seriam estes guardiões da adoração? É justamente os levitas, os sacerdotes levitas que estariam como guardiões da nação. E para toda classe, para todo grupo de obreiros, é necessário que exista um adestramento, um treinamento, um aperfeiçoamento, um esclarecimento. É necessário que exista um manual de procedimentos. O livro de Levítico é justamente este manual de procedimentos para o povo sacerdotal, para o povo levítico. E neste manual nós encontramos pelo menos 3 características ou 3 finalidades. O livro de Levítico foi escrito para purificar Israel das abominações do Egito. O livro de Levítico foi escrito para preservar Israel das iniquidades de Canaã, e o livro de Levítico foi feito para transformar Israel em um povo adorador, santo e obreiro. Vejam os senhores, Israel sai do Egito. Deus, com braço forte e mão estendida, tira Israel do Egito. Porém, durante todo o tempo que Israel ficou no Egito, e não foi pouco tempo, cerca de 430 anos, Israel acabou absorvendo a cultura, a religião dos egípcios. Israel acabou absorvendo a adoração a deuses pagãos. E era necessário que Deus tirasse Israel do Egito, mas também foi necessário que Deus tirasse o Egito do coração dos israelitas. Então Deus tira o seu povo daquela nação idólatra, daquela nação pecaminosa, e agora coloca o seu povo no deserto. E agora Israel é tirado do Egito. Mas Deus então tem uma segunda obrigação: tirar o Egito do coração de Israel. Então a primeira ideia de Deus era tirar a Israel daquele meio idólatra. A segunda ideia de Deus é tirar a idolatria do coração de Israel. Deus tira Israel do Egito e agora Deus tira o Egito de Israel. Esta era a finalidade do livro de Levítico. Esta era a preocupação de Deus em preparar obreiros que pudessem trabalhar no cotidiano de Israel, no cotidiano do povo de Israel, para não apenas tirá-los do Egito, mas para tirar o Egito do coração de Israel. E enfim,
Israel agora andando pelo deserto, Israel agora tendo contato com outros povos, povos também pagãos, povos também idólatras. Agora Israel iria adentrar na terra de Canaã, iria se deparar com os povos cananeus, povos que, segundo os historiadores, eram mais idólatras do que o próprio Egito, porque Egito pelo menos tinha os seus deuses nominais. Já os povos cananeus, os povos do deserto, eles serviam a vários e vários deuses. Era uma idolatria proliferada. Agora Deus precisava preservar Israel da iniquidade destes povos idólatras. Deus precisava preservar Israel da idolatria desses povos idólatras também. Mas como é que Deus fez isso? Transformando Israel em um povo santo, adorador e serviçal. Então o livro de Levíticos tem essa finalidade. A primeira finalidade, tirar Israel das abominações do Egito, tirar o Egito do coração de Israel, tirar Israel das iniquidades do povo de Canaã e do deserto de Canaã, e também agora preparar Israel para ser um povo santo, para ser um povo adorador, para ser um povo serviçal, que estivesse, no caso, a serviço do Deus de Israel. Chegamos no tópico de número 3, e o tópico de número 3 vai falar especificamente acerca do manual do sacerdote. O livro de Levítico é o livro do manual do levita, manual do sacerdote. Mas não vamos confundir levita com a expressão levita como temos hoje. Hoje em dia falamos que quando uma pessoa é cantor ou cantora evangélica, nós o chamamos de levita. Quando a pessoa é um instrumentista, nós o chamamos de levita. Mas o povo levita não apenas cantava. O povo levita do Antigo Testamento não apenas tocava instrumentos. Os levitas do Antigo Testamento, eles cantavam, eles tocavam, eles ministravam a palavra, eles intercediam pelo povo, eles adoravam a Deus, eles estavam efetivamente envolvidos em todas as atividades da obra do Senhor nosso Deus. Era um povo que não tinha herança entre o povo de Israel, mas eles estavam inseridos no contexto porque era uma tribo exclusiva, separada por Deus para servir somente a Deus. Então ser levita não é apenas ser cantor, ser levita não é apenas ser instrumentista. Ser levita significa ter uma vida consagrada totalmente ao serviço de Deus, seja na palavra, seja na música, seja no louvor cantado, ou seja no serviço braçal, ou seja na ministração da palavra, ou seja na intercessão. Ser levita significa ser um obreiro de tempo integral. Ser levita significa ser uma pessoa chamada por Deus para se dedicar exclusivamente a Deus. E o livro de Levítico é justamente o manual do levita, ou o manual do sacerdote. E neste aspecto, o comentarista pastor Cláudio Honor nos abrange 3 aspectos: o aspecto cultural, o aspecto santificador e o aspecto intercessório. O que chamamos de aspecto, na verdade, eram atividades da tribo de Levi. Ela tinha a atividade cultural, que era preservar a cultura de adoração a Deus, que era preservar os bons costumes de Jeová em meio ao seu povo. Mas também tinham as atividades santificadoras. O que eu acho interessante é que Israel, o povo de Israel, foi escolhido para ser um povo santo, um povo separado. Em Números capítulo 3, versículo 12, está escrito isto, que Israel foi separado para ser um povo especial. Os guardiões da adoração, os obreiros, os trabalhadores, também deveriam ser santos, também deveriam ser separados.
É por isso que é importante, quando trabalhamos para Deus em sua obra, temos que considerar que a obra para a qual trabalhamos é uma obra santa, que serve a um Deus santo. Se a obra é santa, se o povo é santo, se a igreja é santa, se o Deus é santo, os obreiros também precisam ser santos. Se a igreja se santifica, se a obra é santificada, aqueles que administram a obra também precisam ser santificados. Isto é importante porque quando Deus manda levantar o tabernáculo e posteriormente manda levantar o templo, Deus está dizendo que todas as coisas na casa dele eram santas. O altar era santo, a bacia era santa, o altar do holocausto era santo, as roupas sacerdotais eram santas, tudo ali no templo era santo. E o próprio sacerdote também era considerado santo, era santificado na presença do Senhor. E eu estou falando isso porque é importante que nós, obreiros, consagremos as nossas vidas, andemos em uma vida digna, andemos em uma vida promissora espiritualmente, porque a obra com a qual lidamos é uma obra santa. Os sacerdotes, antes de oferecerem sacrifícios pelo povo, ofereciam sacrifícios por si mesmos. Antes de santificarem o povo, santificavam a si mesmos, para que eles tivessem legalidade para ministrar diante do povo. E aprendemos isto com o livro de Levítico. Obreiro que trata da obra, que administra a obra, que serve em uma obra que é santa, este obreiro também precisa ser santo. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E no terceiro tópico, no terceiro e último tópico, o comentarista nos fala acerca das atividades intercessoras do sacerdote. O livro de Levítico também cuida dos procedimentos, das cerimônias e de como os sacerdotes deveriam interceder pelo povo, porque, afinal de contas, o profeta era destinado para ser a boca de Deus entre o povo. O profeta levava a mensagem de Deus para o povo. Já o sacerdote levava a mensagem do povo para Deus. O profeta falava de Deus para o povo. O sacerdote falava do povo para Deus. E nesta função sacerdotal, Arão e todos os seus filhos e toda a sua linhagem foi chamada especificamente para interceder a Deus. E nós louvamos a Deus porque todo obreiro da casa do Senhor, além de ser um profeta, é também um sacerdote, aquele que intercede pelo povo. Deus já deixou de fazer várias coisas por conta de alguém que intercedeu. Arão é prova disso, Moisés é prova disso. Moisés uma certa vez intercedeu pelo povo e Deus deixou de destruir a nação. Numa outra ocasião, lá no livro de Números, no livro de Números, capítulo 15 e 16, a Bíblia diz que Nadab, Abiru e outros sacerdotes e outras gentes se revoltaram contra Moisés. Acharam que Moisés não tinha apenas ele a liderança, ele não era exclusivo. Eles também queriam a liderança, eles também queriam a mesma hegemonia que Moisés possuía. E Moisés, batalhando em argumentos com eles, querendo mostrar para eles que ele foi separado por Deus, que ele mesmo não pediu, foi Deus quem o chamou. Eles relutaram e Deus simplesmente abriu a terra e consumiu a toda aquela gente com suas respectivas famílias. Depois teve uns 250 que insistiram em oferecer incenso sem serem sacerdotes. Deus foi e exterminou todos eles com fogo do céu. Depois toda a congregação se levantou contra Moisés e contra Arão, e a Bíblia diz que Deus mandou uma praga, e a praga começou a morrer gente, e Deus mandou que Moisés mandou que Arão intercedesse pelo povo, pegasse o incensário e clamasse a Deus para que Deus não destruísse todo o povo. Arão sai correndo, intercede a Deus pelo povo, e depois de quase 100 e não sei quantas mil pessoas mortas, Deus simplesmente faz cessar a praga. Existem pragas que Deus só faz cessar
porque um sacerdote se coloca na frente para interceder pelo povo. Existem coisas que Deus deixa de fazer porque existe alguém que está intercedendo por alguém. Você se lembra de Pedro? Jesus falou para Pedro que Satanás queria cirandar na vida dele. E Jesus falou: eu não permiti. Eu roguei a Deus e intercedi pela sua vida. Deus ainda levanta sacerdotes. Deus, ainda levanta intercessores. Não sacerdote no sentido ministerial, alguém que tenha o título de sacerdote. Não. Deus levanta intercessores, pessoas que oram por nós, pessoas que intercedem por nós. No capítulo 17 de João, a Bíblia diz que Jesus ora, intercede pelos seus discípulos, e por isso nós estamos de pé, e por isso a igreja permanece de pé, porque Jesus, nosso sumo sacerdote, intercedeu por nós. O livro de Levítico, então, é todo esse manual de adoração, é todo esse manual de serviço, é todo esse manual de santidade ao Senhor. E nesta primeira aula nós abordaremos justamente isso, como acontecia e como era regida a adoração, a santidade e o serviço a Deus na antiga aliança, no Antigo Testamento, no Antigo Pacto, e como isso traz para nós exemplos e lições espirituais, como nós devemos encarar a seriedade da adoração a Deus em nossos dias, em nosso tempo, em nossa dispensação. Inclusive, para encerrarmos, nós vamos evocar as palavras de Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 1, quando ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Antes, os levitas ou os sacerdotes ofereciam um sacrifício morto. Hoje Paulo está nos dizendo: nós somos esses sacerdotes e devemos oferecer um sacrifício vivo, e o sacrifício somos nós mesmos que devemos nos oferecer para o serviço de Deus. Em João capítulo 4, versículo 23, a mulher samaritana estava na dúvida sobre o lugar da verdadeira adoração, e Jesus esclareceu para ela e disse: nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai, mas os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Naquela época, Deus já procurava os verdadeiros adoradores, na época de Jesus e também na época de Moisés e Arão. E para ser um verdadeiro adorador, é necessário que entendamos a nossa responsabilidade diante da palavra de Deus. E a palavra de Deus é o nosso manual de fé e prática, tanto prática na vida cristã, tanto prática no cotidiano, mas também a prática do serviço ministerial, do serviço que oferecemos para Deus. E o livro de Levítico é justamente este manual. Que Deus nos abençoe nesta primeira aula, que Deus abençoe a cada professor da Escola Bíblica Dominical. Tenha uma boa aula e que o Senhor possa te ajudar a ministrar esta primeira aula. E você querendo, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, compartilhe este vídeo, porque por certo nós atingiremos um maior número de pessoas e o nome do Senhor será glorificado. Muito obrigado pela sua atenção e até uma próxima aula.